Bem-vindos a mais um Sacada de Ouro Podcast. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito, se inscreva que tem muita informação importante que você pode levar para a sua família. Eu já tenho o prazer de receber o Fernando, que é meu amigo aqui, que queridíssima é xará, né, galerinha? Eu o conheci num evento de medicina integrativa. Sim, né? Ele tá assim, ó, acima da odontologia, né, Fê? Vamos falar aqui. Fala a sua, como que você chegou até aqui? Bom, eu sou, para quem não conhece, sou cirurgião dentista, né? Então conhecemos... Peraí, primeiro eu tenho que te dar aqui. Muito... Galerinha, olha que coisa legal. Obrigado, abre Fê. Ver, vamos abrir aqui, porque, ó... Deixa eu puxar aqui, vamos tirar... O que será isso, galerinha? Quem já assiste já sabe o que é, né? Então... Olha que lindo, olha que legal. Galera, personalizadíssima. Olha que linda. Obrigado, Fê. Nossa, aí, arigatô. Então, galerinha, então, para quem não conhece, sou cirurgião dentista, meu nome é Fernando Tai, então a gente está aqui para bater um pouquinho de papo aqui com a nossa queridíssima Fernandinha aqui, nossa campeã de vôlei aqui, minha esposa é fãzaça de tudo. Mas hoje a gente falando aqui um pouquinho da odontologia, né? O que a gente pode contribuir e tem algumas diferenciações, né? Então hoje a gente tem essa área que está bombando, né? Vamos dizer assim, que é a parte da, vamos dizer assim, odontologia, que a gente fala que é integrativa, mas eu falo para os pacientes assim, tomar um pouquinho cuidado com os labels, né? Porque assim, a odontologia integrativa, ela é uma odontologia que não é uma especialidade. Sim. Né? Então, eu até como membro do CRO, a gente tem que deixar bem claro isso. Né? Então, muitos profissionais falam, eu sou especialista em medicina integrativa, antroposófica, biológica, né, etc. Mas algumas coisas não tem. Tem curso de habilitações para isso. Por exemplo, eu sou membro da Câmara Técnica de Ozonoterapia. Então, a ozonoterapia é uma câmara técnica que tem uma habilitação, então você faz um curso próximo de 32 horas hoje, atualmente, para poder exercer essa área de ozonoterapia que, graças a Deus, em 2015 conseguimos ter aprovação, né, no CFO, e aí a gente pode estar utilizando isso dentro da clínica odontológica. Né? E, logicamente, com essa área que o pessoal às vezes fica fala, tá, o que é integrativo, né? Eu brinco que talvez a forma mais fácil das pessoas entenderem é a gente utilizar a alopatia junto com a medicina mais orientalizada, vamos falar assim, né? Que a gente pode usar desde uma acupuntura, a ozonioterapia, terapias integrativas como tem. Aí tem Sterabemer, tem uma série de equipamentos que a gente pode depois destrinchar um pouquinho e você consegue ter uma qualidade de tratamento melhor, mais diferenciada, diminuindo o uso da alopatia de maneira geral. Não que a alopatia seja ruim, hein, gente? Perfeito. Né? A alopatia é importante também, mas se a gente pode usar outras formas terapêuticas, por exemplo, que são mais naturais, mais biológicas, vamos falar assim, você vai ter, com certeza, uma soma de resultados. Então, a gente fala que essas terapias são complementares. Né? Porque antigamente ouvia-se dizer que a boca era boca só, né? Com Só que hoje a gente sabe que esse dente tem relação com esse joelho, que esse dente tem relação com esse joelho. Exato. Então, por isso, é integrativa nesse sentido. Porque se você não tiver uma boca saudável, você vai estar todo inflamado. Sem dúvida. Você vê tanto jogar agora, parece que nos times de futebol, eles são obrigados a passar pelo dentista claro, logo no começo deveriam da temporada, ser, né? Então, sempre assim. Mas isso é novo, né? Não é velho, né? Na verdade, você vem sério, Fê. Pro profissional que, vamos dizer assim, se preocupa com o paciente de forma integrativa como um todo, isso já existe, por exemplo, desde 98 eu passo os vídeos para meus pacientes. Que falam sobre você tá além, né, do exatamente tempo. Isso, né? Até o nosso querido amigo lá, o Vitor Sorrentino, um beijo para você, Vitinho. E o que acontece? A gente falava sobre o eixo cérebro-intestino. Isso. Hoje eu falaria complemento, o eixo boca, trato gastrointestinal, intestino e cérebro. Perfeito. Por quê? Você tiver com a arcada, com a sua cavidade oral, com a sua boca, com problemas, isso vai ter um contaminante em todo o seu sistema. Seu corpo, Então, a cada 4 minutos, nosso sangue circula no nosso corpo, vai estar levando aquela quantidade bacteriológica da boca
para o resto do sistema digestivo e, de um lado, todo o sistema humano também, através da circulação de sangue, por exemplo. Se a gengiva estiver inflamada, por exemplo. Perfeito. Aí essas bactérias caem na corrente sanguínea, você acaba tendo essa infecção, às vezes levado, por exemplo, endocardite bacteriana, que é uma doença extremamente séria. Tá? Você tem 60% dos casos de endocardite bacteriana tem a bactéria bucal nas artérias coronárias do nosso coração. Aí, então você vê como o índice é alto. Tanto é que o cardiologista, o cara infartou, tiver um problema coronariano, abre a boca do paciente para ver como é que está a situação bucal dele. Perfeito. Se a situação bucal dele esteja indesejável, provavelmente ele vai ter que fazer uma extração de dente, fazer um tratamento antes de fazer a cirurgia. E muitas vezes não dá tempo de o paciente, porque o paciente infartou, vai ter que fazer uma safena, uma mamária ou uma intervenção, um stent, por exemplo. E aí o paciente fica banguelo. Mas eu acho que também é muito isso, os cardiologistas integrativos, né? Também, sim, mas mesmo os tradicionais também, eles fazem isso. Aconteceu isso com um paciente meu. Que legal, né? Porque a gente sabe. E ele, infelizmente, acabou perdendo, tendo que fazer uma dentadura depois, porque ele chegou no consultório banguelo, porque o risco infeccioso da boca dele era muito alto no pré-operatório de uma ponte safena que ele fez. Que loucura. Aí ele veio para fazer uma dentadura, infelizmente. Deve ter cada caso. Tem uns casos, nossa, fora do comum. Então, como você chegou na medicina integrativa, você já falou. Sim. Quais são os seus princípios? Os princípios da medicina integrativa, eu acho que assim, sempre dá o melhor estado de saúde físico, mental, espiritual para o paciente. Porque o paciente é um todo, ele não é só por uma boca, ele não é só um intestino, ele não é só o cérebro, né? Ele é um ser humano. Né? Então, acho que esse cuidado, né, de a gente ter, assim, literalmente a palavra ser humano, né? A gente nós temos que ser humanos, a gente está tratando de máquina. Né? A gente não é Henry Ford, produção em série, que muitas vezes a gente acaba caindo no dia a dia. E, vamos dizer assim, na verdade, você tratar o paciente desde... Eu lembro quando, talvez acho que a lembrança mais gostosa que eu tenho, por exemplo, é do médico, por exemplo, que é o pediatra. Qual que é o melhor médico para mim? Para mim é o pediatra. Sabe, porque o pediatra, quando você pega o nosso filho, ele pega, tira a roupinha, liga o ar-condicionado, coloca no quente, ele olha o fio de cabelo, olha seu olho, olha seu nariz, olha sua boca, olha suas axilas, sua mãozinha, vê sua febre, olha seu pipi, sua vagina, seu pezinho, ele olha o corpo todo. Depois ele vai perguntar para você o que tem, porém, muitas vezes ele até já sabe qual é o diagnóstico do seu filho, de tratamento e necessidade que ele tem. Né? Então, acho que falta essa humanidade hoje em dia. Né? Então, isso eu acho que é muito importante a gente tratar os pacientes como seres humanos. Né? Então, acho que esse talvez é o maior segredo da integrativa. Né? E você entender todo o funcionamento, que é uma complexidade enorme. Né? O corpo humano é uma máquina, você fala, espetacular. Quais os benefícios para os pacientes, mesmo para os profissionais de saúde, com a odontologia integrativa? O principal ponto, eu acho, que é a gente trabalhar para dar o melhor, que seja na alopatia, mas na integrativa. A integrativa te dá ferramentas excelentes. Por exemplo, eu trabalho com a ozonioterapia e tu sabe que ozônio. Ninguém tem alergia à ozonioterapia. Maravilhoso. Tá? E aí você fala assim, são produtos naturais à base de oxigênio, né? Então, a nossa célula não tem alergia ao oxigênio. Perfeito. Lógico, quando bem utilizado, bem orientado, né? Muitas vezes eu vejo um problema que muitas vezes acontece, é que às vezes o pessoal faz lá um congresso, faz um curso lá de 3, 4 horas no final de semana, acha que já está sabendo de tudo, em vez de procurar, por exemplo, né, os conselhos e falar assim, onde que nós temos um curso de habilitação para fazer exatamente isso. Esses congressos é para a gente ter um primeiro conhecimento, né, para a gente entender. O curso da Boss. Exato, a Boss é maravilhosa, né? Foram dias, não foram, né? Foram sem dúvida, né? Então a Boss, o meu pezinho inicial também foi na Boss, né? Então 2015, 2016 que a gente dava aula lá na Boss, então a gente fez a primeira turma de habilitação em ozonioterapia.
né? Legal. Então, no Brasil, claro, né? E vamos dizer, outras terapias complementares, né? Que desde uma acupuntura, se você fizer uma esteira Bemer, mesmo você olhar todos os parâmetros, né? Fazer a reposição. Saber ler um exame, né? Isso é uma das coisas que eu falo pra gente que talvez... Poucos os dentistas sabem, né? Muito Isso. poucos, e mesmo também, lógico, uma crítica construtiva. Mesmo propriamente os médicos também, eu falo para você que às vezes você vê lá, o pessoal pede lá um calhamaço de exames, 120, 130, 150 parâmetros. Aí eu falo assim, eu também questiono não precisa que saber todos, todos, né? é impossível você saber todos, né? E às vezes eu vejo o pessoal, Básico, né? olha, tá dentro, mas assim, para aquele paciente, para aquele tipo de etnia, para aquele tipo de sexo, de idade, de gênero, uma série de coisas, a vantagem da integrativa é que ele individualiza o tratamento e personaliza para o seu caso, para o seu momento, para o que você precisa naquele ponto. Porque daqui a um ano, nosso metabolismo pode estar diferente. Concorda comigo? Nosso metabolismo basal hoje é Vai mudando. Vai mudando, né? Então... Verdade. O que é a ozonioterapia? Como pode ser utilizado na odontologia? Bom, a ozonioterapia, para quem não conhece, tá? Basicamente é o quê? É um produto natural que nós temos, né? Conhecido lá na camada do ozônio, assim por diante, lá na estratosfera. Que acontece? O sol passa, tem uma energização, no caso, os raios ultravioleta, e quando passa essa camada de oxigênio, ele quebra, ganha energia, ganhando energia, ele se transforma numa molécula de O2, vira uma molécula de O3. Só que essa molécula de O3, que é o ozônio, ele é altamente reativo. Como ele é altamente reativo, ele é altamente oxidante. Então, ele consegue, por exemplo, no caso, para o ser humano, ele consegue corroer a membrana da bactéria, a membrana do vírus, por isso que ele é antiviral, antifúngico, antimicrobiano, e ele tem, dependendo da sua concentração que a gente pode usar, e nós podemos usar a ozonioterapia de 3 formas, tá? Uma forma do próprio gás puro, que você tem que ter um equipamento, um gerador liberado pela Anvisa, regulado direitinho para poder fazer essa terapia, porque você precisa de precisão. Perfeito. Então, muito cuidado, o pessoal compra os equipamentos por internet ali, você não tem regulagem, não tem Anvisa, não tem nada, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, você pode usar o ozônio em forma de gás. Uma segunda forma que a gente usa muito na odontologia, que é em forma de água. Água ozonizada. A água ozonizada, que aí você pega uma água, preferencialmente filtrada por osmose reversa, uma água destilada ou água mais pura possível, borbulha-se esse gás do ozônio através do gerador e produz essa água ozonizada. Que vai usar para lavar, né, o Você dente. pode usar para fazer lavagem de feridas, de aftas, de tratamento de canal, lavagem como bochecho, né? Usar e uma das coisas que a gente usa principalmente na odontologia é nas nossas mangueirinhas, no motorzinho que chama, e tem aquela seringa que a gente usa o spray para lavar a água na boca do paciente. Então, essa água é uma grande saída se você utilizar água ozonizada. Por quê? Perfeito. Porque você já vai usando uma água que tem um poder terapêutico muito interessante, bactericida, antisséptico, né? E de um lado, uma água mais pura. E a terceira forma que a gente usa também bastante na odontologia e em todas as outras áreas é o óleo ozonizado. Que aí você tem uma vantagem, porque o óleo ozonizado ele tem também os mesmos efeitos e ele tem uma durabilidade maior. Por quê? O ozônio em forma de gás e em forma de água, ele é muito instável. Então ele tem uma durabilidade, uma vida útil pequena, curta. Então, você tem que produzir na hora, na sua clínica, no seu consultório, né? Para fazer a aplicação terapêutica praticamente na hora. Esse é o ideal de a gente utilizar. Então, é difícil de você transportar, né, isso. Então, você não consegue colocar na prateleira, na farmácia para vender ou qualquer coisa do gênero. Agora, já o óleo, você tem essa possibilidade, ou produtos dermocosméticos que nós temos hoje, que tem a utilização de óleos ozonizados e água ozonizada também. Que legal. Então, E hoje tem já estudos e evidências científicas sobre o ozônio? Claro, isso já muita gente questiona, né, o ozônio. Fala, gente, já está muito... Eu brinco assim, gente, quando alguém questiona uma coisa, a gente tem o famoso Dr. Google, né? Coloca lá, Dr. Google, PubMed, coloca lá, ozonioterapia. Você vai ver que você tem centenas, dezenas e em alguns casos até alguns milhares de casos dados. Lógico, a gente não vou falar que nós temos milhões de casos dados. Por quê? Porque a pesquisa, o estudo,
depende de um custo muito alto, né? Então, para você conseguir, se a gente não tem o mesmo poderio da indústria farmacêutica, né, para poder fazer pesquisas, assim por diante, vamos dizer assim, grandes volumes, né? Então, vamos dizer assim, tem quase mais de um século, né? A ozonioterapia já existe, foi estreado na Segunda Guerra Mundial com muito sucesso, né, no tratamento, e no Brasil chegou em 1974, né, com o Dr. Ey, né? Então, vamos dizer assim que já é bem antigo essa terapêutica aqui no Brasil. Entendi. Só que é pouco divulgada, né? Até porque, infelizmente, né, a indústria farmacêutica não tem interesse em divulgar, né? Não tem apoio, né? Você vai falar assim, isso vai deixar de comprar, às vezes, um medicamento para usar um produto na base de ozonioterapia, né? Então, aí, logicamente, você acaba não tendo uma boa divulgação nesse sentido, porque não tem esse lobby é mais forte para que a indústria farmacêutica vende os medicamentos, né? Então, passar um óleo ozonizado, quando você machuca a pele, você se corta, ou como cicatrizante, né? Às vezes fala assim, mas um olhinho só. Eu falei assim, mas é um óleo poderoso. Fala, um óleo maravilhoso. Só o cheiro que não é dos mais agradáveis. Ele tem um cheiro diferente, acostuma, né? Mas acostuma. Depois que você trabalha com ozonioterapia, eu brinco. Eu comecei minha carreira com ozonioterapia em 2012, né? Nossa. Então eu fiquei apaixonado por ozonioterapia. Por isso que eu entrei na área integrativa, né, exatamente isso, porque eu vi que a terapêutica, até por também ser, né, descendente de oriental, né, sou descendente de japonês, então a gente tem que ver toda a medicina tradicional chinesa, toda essa outra cultura que você tem, estudos aí, vou falar que milenar, né? Você fala acupuntura tem quanto? 10 mil anos, mais até? Você fala aí, é uma terapia que hoje é reconhecida pelo CRM, é reconhecida pelo CRO também, né? E a terapia integrativa, com certeza absoluta, vai ser no futuro também reconhecida em todas as áreas de saúde. Que legal. Você usa células-tronco na odontologia? Isso é uma coisa muito legal, que a gente fala para os pacientes, assim, é uma novidade antiga, né? Células-tronco, todo mundo, né, já ouviu falar, conhece, e eu falo assim, são as células, né, como o Dr. Tércio, queridíssimo amigo, né, Dr. Tércio Rocha, e que tem divulgado muito essa terapia com as células, vamos falar assim, tem as células-tronco, e acho que a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado com as nossas nomenclaturas, muitas vezes, né? Porque a célula-tronco serão células derivadas do cordão umbilical, são as células mais primordiais, as células mais primárias, né? E na odontologia a gente trabalha conjugado um pouco as células-tronco. O problema hoje é custo, porque o custo de desenvolvimento, né, não são células baratas, porque você tem que fazer coleta, replicação, né? Então você gera um custo laboratorial muito alto ainda, e uma questão também de legalização, que ainda tem uma coisa que não está 100% legalizada, orientada a como, né, até que ponto podemos fazer isso, aquilo, né? Que ficou muito famoso naquela época no caso da ovelha Dolly, né? Aquela coisa toda, né? Mas já se utilizava células de gordura na cirurgia plástica há muitos anos, né? E na odontologia a gente usa não somente as células-tronco também, mas as células que a gente fala que são células sanguíneas, são células mesenquimais indiferenciadas ou pouco diferenciadas, né? Através do próprio sangue ou até às vezes do próprio sangue medular, né? Então a gente faz essas coletas dentro do consultório e a gente põe faz... na maquininha, né? Exato, colocamos uma centrífuga, tem todo um preparo adequado para ser usado, todo um protocolo ideal para a gente poder utilizar, né? E a gente está algumas pesquisas trabalhando agora tentando conjugar as células mesenquimais indiferenciadas e as células-tronco com a ozonioterapia e a laser terapia também, para bioestimular essas células, para você ter vamos falar assim, a performance e o rendimento máximo dessas células, né, o maior possível, né? Então, incrível, né? Benefícios à saúde e à desbiose intestinal, que a boca tem a ver com isso? Aí você fala, tem tudo a ver. Né? Então, aí a gente vê o pessoal, a gente vai no congresso, muitas vezes a gente fala sobre, principalmente hoje ficou muito famoso, a gente fala sobre as desbioses intestinais, né? Vamos dizer assim, que o leak gut, uma série de distúrbios que nós temos no intestino, e eu brinco que o Vitinho falava isso muito bem, né? Nós somos o que nossas comidas comem, não é que nós somos somente o que nós comemos, né? Então a gente vai, por exemplo, desde uma ozonioterapia, que você pode usar, por exemplo, geradores de ozônio para, por exemplo, desinfetar nossos alimentos, e há pouco a gente sabe que quando você desinfeta o alimento com ozônio, você consegue quebrar
os agrotóxicos que você tem. Ele corrói, ele degrada os agrotóxicos que foram usados naquele alimento. Então você pode estar deixando desinfetando, não só com o hipoclorito que o pessoal usa normalmente, mas você pode usar o ozônio, por exemplo, para desinfetar o seu alimento no dia a dia. E com relação a essa parte de desbiose, eu brinco, a gente fala assim, a gente vai com os nutrólogos, nutricionistas, né, os terapeutas, eu falo assim, vamos trabalhar com pré-biótico, pós-biótico, probiótico e assim por diante. Mas eu falo assim, não adianta ele tomar um pré-biótico, por exemplo, né, então, e um probiótico, por exemplo, como um suplemento, se a boca dele estiver toda inflamada, toda alterada. Para a gente ter uma ideia, temos mais de 700 tipos de micro-organismos na boca. Vírus, bactérias, fungos, etc., parasitas e assim por diante. Numa boca saudável, Fê, você tem uma ideia de quanto você tem de bactéria em 1 ml de saliva? Numa boca saudável, que você fez limpeza, que a saliva está saudável, está tudo ok, você tem 10 a 6 bactérias, ou seja, 1 milhão de bactérias por ml. Nossa! Quando a nossa boca está suja, começou a inflamar, sai um pouquinho de sangue, quando a gente escova, passa fio dental, faz a nossa higienização, ou quando a gente fica doente, por exemplo, agora o titio ficou internado, fui ontem vê-lo no hospital, a boquinha dele estava toda suja, porque ninguém estava higienizando a boca dele. E aí, com essa degradação, essa pouca higienização, ou essa falta de higienização, a boca fica suja, e quando sua boca fica suja, sabe para quanto aumenta essa concentração bactéria? Chuta, mulher. Meu Deus, 50 mil. Não, vai para 10 a oitava, vira 100 milhões de bactérias. Essa concentração de 100 milhões de bactérias é a mesma concentração, sabe de onde? Do nosso intestino. Então eu brinco, na boca. Quando você faz uma baixa higienização bucal ou você não tem uma manutenção adequada, o que você vai acontecer? Eu brinco com meus pacientes, eu falo assim, literalmente você tem cocô na boca. Infelizmente é isso, né? Então, porque você tem um nível bacteriológico extremamente alto e muitas vezes altamente contaminante. E aí, essa bactéria que vai passar para o seu trato gastrointestinal, elas vão para onde? No seu intestino. Então, você acaba tendo uma desbiose, né? Uma alteração intestinal, muitas vezes causada também pela boca, né? E outros órgãos também. Eu vou te contar um caso muito interessante. Esses tempos atrás, né? Trato de uma amiga minha, queridíssima, e ela teve alguns problemas odontológicos e ela vinha com infecção urinária recorrente. Fazia antibiótico para infecção urinária 3 a 4 vezes por ano. Com o tratamento que a gente deu, né? Todo o tratamento negativo, tratamos com ozônio, tratamos todas as lesões bucais que ela tinha, colocamos ela, hoje ela está praticamente finalizando o tratamento dela depois de cuidar uns 4 anos que ela já está tratando com a gente direto, né? E uma coisa interessante, ela virou para mim um mês passado. Ela falou, Fê, você reparou que faz já quase 2 anos que eu não tive mais infecção urinária? Eu falei, nossa, Débora, é verdade. Você não teve mais ela. E foi uma coisa assim, que passou desapercebido e o próprio paciente relatou. Então, você vê como essas terapias integrativas, tanto na medicina quanto na odontologia, na área, qualquer outra área de saúde, é funcional, é fundamental e é fantástica, né? E realmente funciona. E aí você vê que a boca está altamente ligada ao nosso intestino, que a gente brinca e fala que é o segundo cérebro, né, Fê? Então, aí você entende essa conectividade que nosso corpo não é uma coisa só, né? Na verdade, desculpa, o corpo é uma coisa só, ele está interligado com todos os órgãos, né? Não é só a boca, né? O dentista não vai só. Aí que a gente também acha que entra a fala de integrativa, né? De você estar integrando todo o sistema digestório, né? A terapia, a medicina tradicional chinesa fala, né, que o dente pode estar linkado diretamente com o nosso cérebro e com outros órgãos, né? Então, você trata, às vezes, um dente e você pode estar melhorando todo o outro sistema. Tudo, é incrível, né? Incrível. Vamos falar sobre as escovas. Você chegou numa parte muito legal, Fê. Você agora já é adepto muito de escova elétrica, né? Sim, então, aí vou fazer uma coisa muito legal, Fê. Muito legal. O quê? Galerinha, nem eu, mas eu tô aqui para homenagear a Fernanda Vitorino através da PG e a Oral-B. Eles fizeram um patrocínio pra gente aqui. Que legal. Fê, e nem eu
Nem eu consegui isso. Você conseguiu, mas eu queria presentear a Fernanda Venturini, agradecer a PG, se eu posso, tudo lógico, lá. Então, a Oral-B, por quê? Porque eles quiseram presentear, falei que ia vir aqui fazer o podcast, e eles queriam presentear para você com a escova da Oral-B aqui. Adorei. E a escova da série A, o top das galáxias. A escova mais sofisticada que nós temos no mercado. E essa é uma coisa muito legal. Então, eu falo assim, para você ter uma ideia, eu conheci escovas elétricas em 2000. Tá. Quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, quando eu casei. Né? Tá. Então, e a coisa mais legal, que quando, vamos dizer assim, eu fui para os Estados Unidos, eu falei assim, puxa, escova elétrica é uma coisa legal. Eu falei, poxa, o negócio parece ser legal, né? E aí, como eu comprei minha primeira escova elétrica. E quando eu comprei minha primeira escova elétrica, não existia no Brasil ainda, né? E eu falei, puxa, um negócio fantástico. Por quê? A escova elétrica é um instrumento maravilhoso. É como você brincou assim, hoje, escova manual é como você estivesse escrevendo com máquina de escrever. A gente pegou essa época, né, Fê? Putz, se você errar ali a datilografia, lembra que a gente fazia datilografia? Se não fizesse datilografia, não conseguia emprego, né? Colocava uma caixinha de papelão, você tinha que digitar para isso. Para isso é do pessoal mais vintage, tá, galerinha? Verdade. Mas o que acontece? Eu falo, escova elétrica é o computador. Tá? Mais avançado. Não tenha dúvida, porque você tem uma máquina, no caso ali, onde ele chega a fazer 10.000 oscilações em 1 minuto. Se você escovar, né? Então eu vou pegar aqui, pedir licença, pegar a minha escova elétrica pessoal. Pra você mostrar, então, né? Com certeza. E aí, isso aqui é a mesma que a sua. Ela vem no case. Ai, tá? Massa. Super top. Para viagem. Né? Para viagem. E é um refil. Você tem um motor elétrico onde você encaixa. Essa escova é top, até fala bom dia pra gente, né? É muito legal. E aí você pega o que acontece, a escova elétrica, Fê. Por que eu falo para os meus pacientes, tá? Quando você liga, ele faz uma oscilação de 10.000 movimentos por minuto. Se você comparar com uma escova manual, imagine, galerinha, se você estiver escovando manualmente, você vai escovar 2 a 3 movimentos, 2 a 3 esfregaços por segundo. Tá. Cansa a mão. Né? Durante 1 minuto, 60 segundos, 60 vezes 3 movimentos, você vai fazer 180 esfregaços em 1 minuto. Isso aqui faz 10.000 oscilações por minuto. Divide por 60 segundos. Aí quem é bom de matemática aí, galerinha, 166,666 movimentos em 1 segundo. Então, o que nós fazemos em 1 minuto, isso aqui faz em 1 segundo. É muito, muito, muito mais prático. Mais eficiente. Quem inventou, o dono da Oral-B deve ter sido um dentista, né? Então, que era o doutor... Ai, esqueci o nome dele. Né? Isso, que aí ele lançou a Oral-B, né? E, nos Estados Unidos, e ele lançou a primeira escova com cerdas de nylon, porque antes eram fibras. Né, eram feitos de fibra de madeira. Daí é da escova normal, né? Exatamente. Parece. E aí você tem aqui, né, a escova elétrica, vantagem, ao tamanho da cabeça. Eu brinco. Nosso dente é grande ou é pequeno? Pequeno. É pequeno. Tá? Aí você fala, por que a cabeça das escovas são grandes? Aí cai uma pegadinha ali. Galerinha, me desculpe, mas o que vai acontecer? No dentifrício, na pasta de dente, está escrito para você colocar o quê? Uma gota no padrão de um grão de feijão ou de um grão de ervilha. Tá. Você já viu alguma propaganda fazendo isso? Nunca. Então você fala assim, uma das coisas que eu critico, vamos dizer assim, que é uma crítica no bom sentido, né? Que as escovas são grandes, muitas vezes, para estimular a utilização de dentifrícios de forma exacerbada. Então, aqui você já, pelo tamanho da escova, você já limita. Tá? Me explica o que são esses dois botãozinhos. Então, você tem um botãozinho que liga e desliga, e você tem um botãozinho de você muda a função. Aí você tem, por exemplo, funções que você pode estar escovação diária. Aí você tem uma escovação extra aqui, que tem uma escovação que a gente chama de escovação diamante, tá? Então, que é uma escovação mais estendida. Você tem uma outra escovação que é mais suave, que é uma escovação pena. Você diminui a velocidade dessa escovação. Perfeito. Aí você tem uma escovação diamante, que ela oscila parece as velocidades. Ali, ó. Exatamente, galerinha. E aí você pode ver, ó, ela oscila, ó.
Tá vendo o barulhinho dela? E aí, a cada 30 segundos, ela orienta você que pode mudar de quadrante ou de sextante na arcada. Então, você vai escovando, ela vai avisando você como vai mudando, tá? Aí você tem a escovação de língua e ele tem um timer aqui, tá? Língua, então, você fala assim, ele tem vários tipos de escovação e o dentista vai te orientar qual escovação melhor. E o melhor de tudo, essa é a única escova onde você tem o controle de extensão de pressão. Por exemplo, isso aqui é a minha escova, vou mostrar para a galerinha. Você coloca a escova, você pode ver que ela acende a luz verde. Tá pressão certo. Ideal. Aí se eu apertar demais, ela fica vermelho. Então ela dosifica a quantidade de pressão. Que é certo, que é errado. E ele identifica se você está errando ou acertando. E aí, além disso, você tem hoje, nos aplicativos dos smartphones, você tem também uma comunicação via Bluetooth com ele e ele te dá um relatório. Quantas vezes você escovou, quantas vezes você apertou, quanto tempo você fez, se você fez excesso de pressão, se fez excesso de tempo, se tu fez falta de tempo, etc. Então ele te dá um relatório e aí você pode mostrar isso para o seu dentista. Que massa! Então essas são as escovas de melhor tecnologia, junto com o equipamento, o motor é da Braun e a escovinha da Oral-B. Exato, e são escovas com bateria recarregável. Aí você tem um cachimbinho, transformadorzinho que você liga na tomada bivolt, coloca-se dentro da caixinha e, nesse caso, esse modelo especificamente tem um carregador que pode colocar direto aqui. Perfeito. E você tem uma base para você carregar também. Então, carrega por indução, como se fosse aqueles celulares, né? E já existe esse carregamento de indução desde 2000, quando eu conheci essa primeira escova elétrica. E aí, em 2012, né, a Oral-B, aqui fica a minha demonstração de gratidão pela PG, que é a maior empresa na área de odontologia no mundo, na minha opinião, tá? Fica é a top 10 ali delas. E em 2012 nós lançamos a escova elétrica no Brasil. Por quê? Quando eu conheci em 2000 as escovas elétricas, eu brinco assim, moambando as escovas, eu trazia para os meus pacientes. Entendi. Minha esposa falava assim, você vai ser preso na alfândega, eu não quero saber se você... E eu trazia 10, 12, 15 escovas, que era o limite que na época podia trazer, e eu repassava. Né? Isso, na verdade, o motor é Braun, é alemão, né? A escovinha, o fio é da Oral-B, tá? Mas ambos são fabricados, hoje eu não tenho certeza se ainda é fabricado na Alemanha ou se mudaram para a China, mas é a escova mais top que nós temos. Entendi. Tem outras marcas também, né? Que eu não menosprezo, pelo contrário, são boas também, mas não dá para comparar a tecnologia da Oral-B nesse ponto junto com a Braun. É a escova mais top que nós temos no mercado, o sistema da AIO, né? E essas tem várias séries também, tanto aqui no Brasil como lá fora. E a grande vantagem, custo-benefício. Hoje a gente consegue ter os preços semelhantes do mercado, ainda mais com o dólar super alto, com o mercado internacionais. Então, muitas vezes eu falo para o meu paciente, nem vale a pena comprar lá fora. Né? Ela vai ser em dólar e às vezes, dependendo do caso, você vai até pagar ou o mesmo preço, às vezes até mais caro. Entendi. E aí eu posso fazer um parênteses aqui, uma coisa muito legal. Acabei de receber aqui uma mensagem do pessoal da Oral-B fazendo o seguinte. Toda a galerinha que estiver assistindo a gente aqui e quiser comprar uma escova da Oral-B, qualquer modelo, se for comprado no site da Amazon, eles vão... Espera só um pouquinho, que eles acabaram de mandar mensagem, que aqui eu dei uma olhadinha, eu falei assim, caraca, a galerinha vai... Porque a querida Tabata da Oral-B, junto com a Aline, veio hoje de manhã me entregar a escova elétrica de presente para você. E a Tabata acabou de mandar para mim, ó. Consegui, junto com a Oral-B, um cupom exclusivo para os ouvintes para comprar a sua escova elétrica na Amazon, ok? E tem que ser entregue também pela Amazon. E o cupom, gente, pega papel e caneta aí, anota aí, tá? Aline15. Aline15, você vai conseguir 15% de desconto. Nem eu sabia. Acabei de receber a galerinha. Quando tiver essa entrevista que tem esse negócio. Com certeza. E aí, vou te falar aqui, ó. Cupom de 15% de desconto comprando na Amazon, tá? Sendo vendido e entregue pela Amazon. Que fica a Amazon Brasil é ótimo. Mais um agradecimento tanto à Amazon como à PG, à Oral-B. Obrigado pelo presente. Nem estava sabendo, acabei de ver aqui. Então. E aí, galerinha, coloque, vai parece até fevereiro do ano que vem. Então tem um tempo aí. Aproveita. Perfeito. Aí, não sou vendedor de escova, apesar que eu vendo escovas
no meu consultório com meus pacientes, vamos dizer assim, porque eu falo, é o que eu mais criei, uma coisa legal. Quando eu fui a primeira vez para Disney, né, e aí tem a parte lá dos presidenciáveis americanos, né, no Magic Kingdom. Uma coisa legal, sabe o que eu vi? Tem um standzinho, um pedacinho lá do stand que tem lá dos presidenciáveis, e eu vi assim, de repente, uma escova elétrica com brasão americano. Em 1962, o presidente americano John Carter, ele dava de presente para as visitas oficiais a escova elétrica. Olha que coisa louca, Que em louco, 60, década de 60. Nossa. E assim, eu só Nem fui tinha conhecer, acordado, nem tinha eu só fui nascido. conhecer a escova elétrica em 2000. Entendi. Né? Então foi a primeira vez para os Estados Unidos. Lá é muito... Então você fala assim, escova elétrica, se foi dado para um presidente americano, modéstia à parte, Fê, não é qualquer produto. Perfeito. Né? Então você fala, escova elétrica, fala para assim, se o seu dentista não recomenda, temos um pequeno detalhe ali, tá? Tem que conhecer, né? A questão que você se aprofundou no negócio. Porque assim, na universidade, acredite se quiser, hoje, 2024, é ensinado, infelizmente, nas universidades que escovas elétricas é para deficientes físicos, deficientes mentais ou com alguma dificuldade. E pacientes, aí eu brinco, preguiçosos. Aí eu falo para meus pacientes, eu uso escova elétrica, galera, eu sou preguiçoso pra caraca, entendeu? Então você fala assim, é um produto que vai melhorar a saúde bucal do paciente, porque não tem como, eu brinco assim, é uma VAP de limpeza. Perfeito. Por isso que você fala assim, a diferença de qualidade, de limpeza que você vai ter e de saúde bucal no final é muito maior. Imagine um paciente meu, por exemplo, meu tio que estava no hospital, ele teve um AVC, paralisou metade do corpo, o lado esquerdo dele é paralisado, e para ele passar fio dental e escovar com uma mão só, é difícil, cansa. Então, com a escova elétrica, você liga, fica paradinho, 2 segundos em cada dente. Então, o poder de limpeza é muito melhor, é muito maior. Então, não tem, vamos falar assim, contraindicações, né? Alguns pacientes até relataram, falaram assim, Fê, ou Thay, me falaram que o dentista me comentou que retrai gengiva. Eu falo assim, se você usar o equipamento errado... Certo, pode retrair vai mesmo. retrair. Se você usar uma escova manual errado, também vai retrair do mesmo Verdade. jeito. Então, vamos dizer assim, você tem que saber como. Então, você tem que ter uma boa instrução, né? A única parte que eu fico com pena, assim, a gente fez uma pesquisa, menos de 15% dos dentistas usam escova elétrica. Então, se eles não usam, eles não têm como indicar. É verdade. Então, aí eu falo, eu brinco assim, eu apelo para nossa área, né, nossos colegas, utilizem. E aí, depois que você utilizar, aí você fala realmente indica, se é bom ou não, né? Então, fala assim, acho só provando, né? Verdade. Então, só testando. Só testando, né? Então... Exatamente. Mas que legal. Obrigada, Oralbe. Adorei. Aproveita, estreia e vê que eu... E depois, aí tu me fala, eu já te dei uma prévia da nossa consulta que nós fizemos no passado. Né? Mas aí eu quero depois que a gente marcar uma outra oportunidade que a gente vier, eu vou cobrar você. Vou falar assim pra você, Fê, o que tu achou de uma escova elétrica? Gente, eu falo pra você, é outro naipe, é outro mundo, né? Assim, então... Por isso que eu falo... legal. O que é legal é que você foi a fundo nesse assunto, né? Claro, lógico. A gente ouve muito, porque faz isso, faz aquilo, né? Mas quando você conhece, aí você pode falar com, né? O problema é que as pessoas querem falar, conhece um pouquinho, quer falar. Então, até que em 2012 a gente lançou a escova elétrica no Brasil. O Gardeço Oralbe me convidou para palestrar para mais de 450 dentistas na CRO para lançar a escova elétrica na época aqui no Brasil. Perfeito. Por quê? 2012, 12 anos atrás. A gente foi eleito como o dentista mais especializado em escova elétrica, porque os meus colegas, meus amigos lá, o Oralbe ficava lá, que você precisa, tal, certo? Eu falei assim, traz escova elétrica. E eu fiquei lá 12 anos martelando na cabeça do... Né? Tem a Sulamita, amiga minha lá que trabalhou muito tempo, o Fernandinho, da PG, né? Então, ele sabe muito bem, conhece a minha história, né? E ele sabe, foi um dos caras que, nossa, super patrocinou, super apoiou a ideia de fazer a escova elétrica aqui no Brasil e foi um sucesso, né? Então, essa... escova da série IO agora, que é uma série nova, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, bateria, qualidade, e a Vera fala assim, né, apesar de ser descendente de japonês, né, eu brinco assim, o alemão tem uma tecnologia legal, ele pega as coisas japonesas e melhora, né, então, e os produtos alemães são top, né, então você fala assim... O Japão tem muita escova elétrica, né? Tem, mas assim, o pessoal ainda tem, assim, como tem muita parte interiorana, então, apesar de o Japão ser um país muito tecnológico,
magnético, né? Mas infelizmente ainda não conheço, eu preciso ir lá conhecer, é mas maravilhoso. Aí o que acontece? Mas assim, nos centros metropolitanos você tem um uso mais frequente. Aí lá tem uma diversidade maior de escova elétrica. A Oral-B também tem a presença muito forte lá no Japão. Mas você tem outras marcas também, mesmo chinesas, coreanas, etc., japonesas, né? Que são excelentes também. Mas igual da Oral-B, eu falo ainda, modéstia à parte, por experiência clínica no meu dia a dia, né? Nesses quase 30 anos de carreira, eu falo para você, a escova da Oral-B ainda, tecnologicamente falando, ela é mais top. Ainda ela tem um potencial de precisão, de limpeza, né? Aplicativos, né? Então, eles já estão muito mais tempo no mercado, né? Então, não dá para comparar com os outros. Não que as outras sejam ruins, não. Perfeito. Tá? Então, entendi. Aí, muito legal. Que legal. E fala o que tem na sua clínica, que eu fui lá aquele dia, tinha ozônio, que eu vi. Isso. Como é que chama aquela manta que você põe assim? Isso, a gente tem uma esteira que é chamada esteira Bemer. Bemer. Né? Então, a esteira alemã, Bemer, né? exato, é uma esteira alemã, né? Que a nossa querida amiga Nancy traz de lá, ela é importadora oficial, onde que nós temos o quê? Você lembra daqueles colchões japoneses que tinham travesseiros que o pessoal tinha um ímã, né? Tem várias marcas aqui no Brasil que representavam, né? E o japonês utilizava muito esses ímãs porque o ímã cria um campo eletromagnético. Tá. Esse campo eletromagnético, o que ele faz? Ele faz como se fosse, por exemplo, o exame de ressonância. Que ressonância faz? Você entra lá naquela sala, muita gente não gosta, né? Tem um pouquinho de claustrofobia, barulho, aquela coisa toda, e é um ímã gigante. Aquele ímã cria esse campo eletromagnético. Criando esse campo eletromagnético, o que nós fazemos? Você polariza, vamos falar assim, as células do organismo para um eixo. Tá? E eu falo com o meu paciente, é muito simples. Compara assim, marginal aqui em São Paulo, tem a marginal Pinheiros ali, você tem um fluxo de carro. Imagine que nossas células, quando está dentro dos nossos vasos, nossos capilares, nossas artérias, nossas veias, as hemácias estão todas lá, emboladas, um batendo no outro e sendo transportadas para oxigenar e levar nutrientes para o nosso organismo. Quando você cria esse campo eletromagnético, olha que coisa interessante, os japoneses descobriram que você tem a polarização. Por quê? Dentro da hemácia tem hemoglobina, dentro da hemoglobina tem ferro. Se tem ferro, ele é magnetizado. Então você consegue polarizar e melhorar as posições e a circulação. Então você flui melhor a corrente sanguínea. Que legal. Se você flui melhor a corrente sanguínea, o que você vai ter? Você tem uma melhor oxigenação do seu tecido, você vai ter uma melhor nutrição desse tecido, você vai ter uma melhor na função mitocondrial da célula, porque ela vai ter mais oxigênio e vai ter mais nutriente. E a célula, a mitocôndria, ela é a usina da nossa... Né? Hoje, com a integração... Tipo como se eu estivesse fazendo esporte? Vamos falar assim que não seria uma coisa semelhante. Apesar que assim, então, quando você vai fazer a prática de atividade esportiva, tá mais você, Fê, né? Não, mas eu tô dizendo o seguinte, que aquele negócio que você não vai melhorar a sente, circulação. vai melhorar a circulação do e corpo. você vai ter um dispêndio, logicamente, no caso, um consumo de energia e vai ter uma melhora no metabolismo da célula. E, no caso da esteira Bemer, é uma coisa, vamos falar que é semelhante. Por quê? Como ela melhora a circulação, principalmente a circulação periférica, você vai ter uma melhor oxigenação, você vai ter uma desinflamação. Vai ter uma biomodulação desse organismo, desse tecido, e aí você pode ficar com essa esteira deitada. E a gente tem o que chama de spot e tem um PET. E que você tem um aumento, porque a esteira ela chega a 35 microtesla de campo eletromagnético. A Terra, nós temos 24, 25 microtesla também de campo eletromagnético. Então, um pouquinho mais potente do campo gravitacional da Terra. E aí, de um lado, você tem um outro spot que você pode chegar até 100 microtesla. Então, tem um poder de penetração mais local. Então, tem um pad, que fosse uma esteirinha mais curta, mais estreita, você coloca num lugar que estiver mais inflamado. Às vezes a mulher está com uma cólica, né, vamos dizer assim, menstrual, às vezes ela está com uma cólica intestinal, ela está com uma dor nas costas, um processo inflamatório em uma articulação, uma junta, então a gente coloca diretamente isso. Então, os alemães pegaram a tecnologia japonesa desse campo eletromagnético contratado com o ímã, desenvolveram um computador e você tem um programa. Então, a esteira Bemer é extremamente eficaz e que tem ação anti-inflamatória, biomoduladora e faz um tratamento não invasivo. Isso é a coisa mais legal.
Eu vi que você tem e a doutora Elisete Kaufer de Campinas Sim, tem. exatamente. Os dois que até hoje eu vi são os dois. Exato. Tem. Então é uma coisa que é pouco divulgada, é um tratamento, não é uma esteira muito barata, ela tem um custo, mas de qualquer forma, enquanto você está tratando do dente, você está fazendo um outro tratamento do seu corpo também, né? Então aí temos aqueles outros aparelhos, temos PC Zapper, né? Aí tem os aparelhos chamados Onda Med, né? Tem oxigênio terapia, né? Então nós temos sedação com óxido nitroso, né? Trabalho com microscopia, que eu acho que é a menina dos meus olhos também, porque a microscopia, que a gente chama de massificação, né? Isso, na verdade, você trabalha não somente com a microscopia de campo escuro, para a gente ver o estado atual, momentâneo das células do paciente. Então a gente faz uma coleta na hora de sangue, a gente consegue ver como se fosse aquela coleta para quem faz o exame de glicemia, né? Aquelas coletas de sangue rápidas, né? E aí a gente coloca na lâmina e na lamínula e faz a visualização na hora de como é que tá as células hemácias, se está em sistema de Roulet ou se porventura elas estão bem separadas. Alguns casos, quando o paciente tem até infecção parasitária, você consegue até ver os micro-organismos ali, o paciente contaminado, né? Então, graças a Deus isso não é frequente, tá? Mas aí também a microscopia odontológica, né? Que o dentista trabalha com equipamentos, por exemplo, a câmera intraoral, microscópio, né? Muitas vezes isso faz uma precisão melhor, né? Então eu falo que a medicina e a odontologia integrativa utiliza essas tecnologias atuais, mais modernas, junto com as terapias convencionais, propriamente disso. Isso você vai te dar o uso da tecnologia e o uso dessa medicina, dessa odontologia integrativa, você vai ter resultados muito mais precisos, muito melhores, né? Perfeito. E você tem condição de saúde do paciente, sobe lá para cima, né? No topo, né? Que legal. Então... Adorei, Fer. Para a gente terminar, deixa uma mensagem para quem nos assiste em casa, assim. Apesar de ser final do ano, mas pode deixar uma mensagem que você gosta de falar. Assim. Na verdade, assim, eu sempre falo assim, lógico, até por a gente estar no momento, né, de final de ano, momento de festas, né? Então, logicamente, um Feliz Natal para todos, de todo o meu coração, um ano novo repleto de alegrias, né? E eu sempre falo para meus pacientes assim, né? Procure sempre aquele profissional que importa com você, que ele está preocupado com a sua saúde, ele está preocupado como um todo, né? Que ele, né, vamos dizer assim, te trate como um ser humano, né? E hoje eu vejo, logicamente, por uma questão de velocidade, uma questão de clínica, de custos hoje em dia, até porque já trabalhei em clínicas grandes, trabalhei em clínicas pequenas, né? Então, mas eu falo assim, nunca se esquecer do lado humano. A gente não está tratando de um produto, a gente está tratando de um ser humano. E o ser humano é a coisa mais linda, mais maravilhosa que a gente tem, né, Fê? Então, e logicamente, com o cuidado para quem acredita em Deus, né, ali, né, o Pai Eterno lá que cuida da gente, né, e cuida da mão dos profissionais que podem cuidar da gente, que são os profissionais de saúde, né? Então, a gente está aqui para homenagear os odontólogos aqui e toda a área da medicina integrativa, os profissionais de saúde, fisioterapeutas, enfermeiros que trabalham com essa visão, porque é uma visão maravilhosa, né? E não é uma visão que fala, a gente vai contra a alopatia, nada, né? Às vezes tem um pessoal meio radical que às vezes, né, quer ficar dando murro na parede, mas eu digo assim, né? Eu falo, acho que é um complemento tão maravilhoso que a integrativa fala assim, é ser humano. Né? É simplesmente ser humano, né? Cuidar de pessoas, né? Então, e cuidar de pessoas de saúde, né? Então, eu falo assim, é uma das coisas, os privilégios, graças a Deus, Deus deu um dom para as mãos para a gente e poder dar o melhor para o nosso próximo, para o nosso, né, nossos seres humanos, nossos amigos, nossas amigas, né? Então, um beijo a todos aqui, agradeço, gratidão pelo convite, maravilhosa, então, aí, e não posso esquecer, falar, minha esposa é super fã de você, ela não pôde vir hoje, mas ela, com certeza, mas eu agradeço pelo convite, né? Então, aqui e estou aberto, o dia que você puder fazer outro convite, com certeza estarei disponível para vocês aqui, ok? Tá ótimo. Chegamos ao fim de mais um Sacadas de Ouro. Se você gostou, deixe o seu like. Quiser mandar uma mensagem pro Fernando ou para mim, pode mandar. Até a próxima. Beijo a todos.